Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no ar com mais um programa Intercessão. Obrigado por sua audiência e as bênçãos de nosso Deus sejam derramadas sobre a sua vida e toda a sua família. Estamos transmitindo esta programação através da TV, Canal 14 em Recife, região metropolitana e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras. Também estamos pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial e pelo site www.iedpeplay.org.br. Convido você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 107, versículos 19 ao 21. Salmo 107, versículo 19 ao 21. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que estará aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. No programa de hoje contamos com a presença do evangelista Anselmo Leão e a sua esposa, a irmã Carmen. Ambos foram missionários da nossa igreja ali no país do Peru, Bolívia, né? Trabalharam também ali no sertão, na cidade de Orocó. E é para nós uma alegria tê-lo conosco hoje aqui no programa Intercessão. Pai, homem de Deus, fica à vontade aí para trazer as suas considerações logo no início do programa, né? Pai do Senhor, pastor, é uma alegria estar participando deste programa, uma grande satisfação. Também quero mandar a nossa gratidão para o nosso querido pastor Ailton, pastor presidente, e não somente a ele, mas se estendendo esse agradecimento a todos os nossos irmãos que estão no interior do estado e estão no Brasil e fora do Brasil, porque eu sei que a Rede Brasil chega bem. Como eu estava no campo missionário, a gente sempre assistia à Rede Brasil e é uma grande bênção para quem está distante e não pode participar dos cultos ao vivo aqui em Pernambuco, mas tem a Rede Brasil para estar aí nas suas casas, estar assistindo. Que bênção, né? Irmã Carmen, Pai do Senhor, é um prazer, né, tê-la conosco no programa Intercessão. O tempo que a gente vinha esperando essa oportunidade, Deus tem nos dado hoje também, juntamente com o missionário Anselmo, né? É verdade. Pai do Senhor, pastor. Amém. Pai do Senhor a todo o Pernambuco, a toda a igreja, todos os irmãos que estão nos ouvindo neste momento. Também deixando o agradecimento a toda a igreja que tem orado, intercedido por nós, pela família dos missionários. E que Deus abençoe vocês grandemente. Que bênção, não é? Antes de a gente estar conversando alguma coisa sobre o assunto, nós vamos orar a Deus, pedindo a bênção de Deus, pedir ao evangelista Anselmo para nos elevar em oração. Amém. Então, assim, oremos todos ao Senhor. Amado Deus Pai bendito, em nome de Jesus, estamos gratos a Ti por essa oportunidade de estarmos aqui neste programa de intercessão. Ó Pai, venha estar conosco, nos ajudando e também, Senhor, orientando para que as pessoas que estão nos assistindo possam, assim, estar a par do acontecimento e quão grande e importante a intercessão, a oração intercessória no meio da igreja, no meio do Teu povo. Então, sede com todo o Teu povo, Senhor, aqueles que estão esperando um grande milagre da parte de Deus, que Tu possa, Senhor, estar realizando o desejo do coração dos Teus filhos e abençoa a Tua igreja grandemente para que ela nunca pare de orar e interceder, Senhor, pelo Seu povo. E assim Te agradecemos por tudo, em nome e por amor do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, no programa de hoje refletiremos sobre testemunhos da intercessão, né? Como já disse, estamos contando já com a presença do evangelista Anselmo Leão e sua esposa missionária, a irmã Carmen. Eles foram jovens que cooperaram ali na cidade de Jaboatão. Em seguida, com seus filhos adolescentes, foram também enviados para o campo missionário ali para a Bolívia, ao Peru. Por isso, gostaríamos de iniciar perguntando
Como foi a trajetória eclesiástica do casal até os dias atuais? Pois bem, pastor, essa parte assim do começo, do envolvimento na obra do Senhor, de mim mesmo, na minha parte, na minha família, começou muito cedo, porque eu nasci no Evangelho e desde cedo minha mãe e meu pai sempre desenvolveu no seio da família essa parte da oração, da intercessão. E eu me lembro que, como era uma família grande, uma família de 10, então éramos 12 com os nossos pais, e meu pai saía para trabalhar logo de manhã cedo, e alguns dos meus irmãos, os irmãos mais velhos, e os menores se juntavam com as irmãs, com as mulheres, e para orar. Minha mãe fazia o almoço sempre cedo, e depois a gente entrava no quarto de guerra, ou seja, oração, de mais ou menos de 10 até o meio-dia, todos os dias nós estávamos orando, justamente nossa mãe ensinando essa importância de orar, né? Então começamos cedo e depois daí nós íamos sempre à igreja, e participava, uma coisa que eu gosto muito de falar, da escola bíblica dominical, que é muito importante. Eu chamo um seminário que nós aprendemos a palavra de Deus desde pequeno. Então fui criado no Evangelho, mas fundamentado assim, sempre na intercessão, na oração intercessória. Porque quando uma família era grande que viajava, outros iam trabalhar longe, meu pai caminhoneiro, então a família em casa ficava orando. Orando, né? Orando. Irmã Carmen? Eu venho de um contexto totalmente diferente, né? Totalmente distinto do vivido por ele, que a minha família não era evangélica, minha família odiava os crentes, odiava os pastores, então venho de um contexto realmente muito difícil, mas e eu me lembro que tinha uma vizinha que era evangélica e ela orava, e cada vez que eu passava, ela dizia: "Tô orando pela tua família". Meu avô era espírita e causava terror, assim, um pouquinho na região e tudo, e ela dizia: "Eu tô orando por você", mas eu não entendi o que era a oração, essa coisa da oração, até que um dia Jesus me alcançou, através da intercessão de uma irmãzinha da igreja, né? Então a gente vê a importância da intercessão. E através da intercessão é que nosso ministério foi fundamentado através da intercessão, da oração. O senhor participou um pouquinho conosco ali em Orocó, né? Então eu acho que a oração ela é a base fundamental do nosso ministério. Está fundamentado através do nosso Deus e através da oração e intercessão. Com toda a oração e súplica. E súplica, e muita súplica. Que coisa interessante, né? Então a gente vê que a base, né? A base que os irmãos receberam em casa foram muito importantes, né? O senhor, principalmente, que sua família, sua mãe, teve aquele cuidado, né? De se reunir, como é importante, né? Quando temos uma família que se preocupa com o crescimento espiritual, principalmente os pais, né? Se preocupam com o crescimento espiritual dos seus filhos e conduz logo cedo a presença de Deus, levando os pais para a escola dominical. O senhor falou um assunto muito importante, né? Porque através da oração e do ensino da palavra é onde estão as bases, né? De uma vida próspera na presença de Deus, de uma vida que vai produzir frutos para Deus, né? Bom, né? Que bênção, né? E a senhora teve o privilégio também, na sua adolescência, né? Ter um encontro com Cristo Jesus. Eu aceitei Jesus com 12 anos. Que maravilha. E nunca me afastei do meu Deus. A minha confiança estava firme nesse Deus que servimos, que é o Deus do impossível. E aprendi desde cedo como a minha família servia a nível sacerdotal ao inimigo, né? E eram espíritas e tudo. Então eu aprendi que a oração, ela tem um poder tão grande e abre as portas, porque a nossa oração, ela chega até o coração de Deus
e Deus nos dá respostas através da oração. Você que está em casa, que você está passando por lutas e dificuldades, pode ter certeza, Deus escuta a tua oração. Que bênção, né? Como é importante. Na verdade, a Carmen, ela foi missionária dentro do próprio lar, né? Na família. Na família. E foi a primeira a aceitar Jesus. E depois foi trazendo a família para Jesus, né? Hoje quase todos, viu? Bênção, né? Se cumpre realmente o que a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Verdade. Que maravilha, né? Então, pelos relatos dos missionários, já entendemos que o Senhor nasceu no lar evangélico e a senhora veio posteriormente. Portanto, como a oração influenciou a vossa vida e por que a oração é ainda importante hoje? A oração e a intercessão sempre vai ser muito importante por toda a vida, porque se uma vida ministerial não for fundamentada na oração, na intercessão e na perseverança, sempre fica um vazio, né? E fica difícil de alcançar os objetivos que nós, o que Deus quer para a gente quando a gente se omite a orar, a interceder e principalmente não só orar e interceder por nós mesmos, porque quando nós falamos da oração intercessória, a maior parte, eu não estou fazendo isso uma regra, mas a maior parte é quando você está intercedendo, não só por você mesmo, mas por alguém mais. Aí é que entra a intercessão. Eu conheço testemunho, claro que fora do nosso contexto aqui, mas eu conheço testemunho que uma pessoa intercedendo por outra, aquela pessoa recebeu a bênção, recebeu a vitória e a pessoa que intercedeu recebeu ainda muito mais. Por quê? Se preocupou, se pôs na brecha por aquela pessoa. Então, eu conheço vários testemunhos assim, já que eu nasci no Evangelho e tenho uma trajetória bem larga, eu vi muito isso acontecer, de uma pessoa interceder por outra e ser muito mais abençoada por Deus. Essa é a importância da oração, essa é a importância da intercessão. Eu até lembrei assim, um fato muito importante que eu faz anos, e eu esqueci desse detalhe, e eu me lembro que o meu pai estava prestes a morrer já, a partir, e o meu sonho era que ele entregasse a vida dele a Jesus, né? E eu me lembro que nessa noite a gente veio de Orocó, e quem teve a oportunidade de entrar lá na UTI foi o pastor Jefferson, aleluia, com a minha pessoa. E veio agora, lembrei agora esse momento, e o pastor Jefferson perguntou se ele queria aceitar Jesus. Já não podia falar, mas ele levantou a mão e se rendeu aos pés de Jesus, e no dia seguinte ele já foi embora com Cristo. E teve um relato de uma enfermeira que ela disse que quando foi pela madrugada, ela escutou uns gritos vindo do quarto do meu pai dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Então, pastor Jefferson, ele fez parte de muitos momentos, e a intercessão é isso, e quando a gente ora e confia nesse Deus, ele faz o milagre acontecer. Eu achei interessante, né? Porque a oração, né? A intercessão, no começo da trajetória cristã, ela é muito importante, mas importante não é somente o começo, né? O importante é, como o senhor falou, a perseverança, porque tem pessoas que começam bem na caminhada espiritual, orando, aquele fervor, mas no decorrer da vida vai um esfriamento. Também hoje nós estamos vivendo uma época muito difícil, né, por conta do entretenimento que é muito grande, e as pessoas vão se afastando de Deus sem perceber, vão perdendo aquele prazer de estar no ciclo de oração quando tem oportunidade, né? E de participar de um culto de oração, de passar noites de vigílias na presença do Senhor. E vem um esfriamento aos poucos, né? E a gente vê o quanto é importante a perseverança na intercessão, né? E a irmã Carmen me lembrou aí esse fato, né, irmã? Eu não estava mais nem lembrado desse fato. Né? Não, eu tampouco, me lembrei agora. Que coisa, né? Como é importante, né, a intercessão. Até no último momento o Senhor chega. E quando ele chega
Chega chegando mesmo, né? Que maravilha, né? É verdade. Glória a Deus. E veja aí, meus irmãos, como é importante, né? A oração tem influenciado a vida deste casal e tem muito mais aí para frente. Nós vamos ainda ouvir muitos testemunhos de bênçãos que Deus realizou. Estamos apenas no comecinho, né? A chamada missionária, ela sempre é regada por experiência com oração, né? Indispensável, né? Toda chamada missionária, ela é regada por orações, intercessão. Como a intercessão vos conduziu ao ambiente eclesiástico, passando por Orocó e depois aos povos quechuas, né? Porque vocês tiveram o privilégio de cooperarmos juntos, né? Ali em Cabrobó, no sertão. Sim. E vocês foram enviados pelo pastor, presidente da igreja, para estar ali naquela cidade, ali em Orocó, participando daquele Exatamente. trabalho ali. Que podem contar dessas experiências aí, né? Passando por Orocó, até os povos queixos, como a oração influenciaram a vida de vocês? Eu acho, pastor, que sem a oração nós não tínhamos conseguido alcançar a meta. A oração, ela nos impulsionava, nos motivava cada vez mais. E eu me lembro outro fato assim, bem importante, assim, falando do ministério, que na época que a gente estava em preparação missionária, a gente buscava muito a letra de ouro. E a letra de ouro que Deus tinha falado, o senhor sabe que a gente veio de Jaboatão, nessa época Jaboatão era um pouco fechado para missões. E Deus tinha falado para nós que a pessoa que ia nos apoiar, nos ajudar, tinha uma determinada letra. E essa uma determinada irmã orando por nós, porque era tanta luta, tanta prova, vinha tanta coisa assim, porque Deus precisa provar de verdade nosso coração para saber aonde que realmente está a nossa confiança nele, né? E essa irmã se propôs a jejuar por nós e perguntou a Deus, quem é que vai ajudar eles? Todas as portas fechadas. E ela disse que uma determinada noite ela sonhou que ela estava num birô, um homem de branco, e ele estava com uma caneta de pena, de pluma, e escreveu a letra, colocou no tinteiro de ouro, e colocou e escreveu a letra, e foi a letra A. Nessa época, quem era o pastor presidente era o pastor José Leôncio, e o vice era o pastor Almeida. E aí a gente disse, pastor Almeida, e ficamos aqui, eu e ele, a gente só orando, clamando, e passou-se muitos e muitos anos, e para nossa surpresa, quando foi anunciado que o pastor presidente era o pastor Ailton José Alves, e a gente não tivemos dúvida de que ele era a nossa letra de ouro, que a gente buscamos por muito tempo. E tudo isso através de quê? Da oração e a intercessão. A oração, eu acho que hoje, ela é muito importante na vida do cristão. É o relacionamento que ele tem com o seu Deus, né? É a oração. E o interessante é que a oração, ela não é um monólogo, não é um só falando, porque ele vai falar e o Espírito Santo começa a falar conosco no nosso coração. Isso é a base da oração e a intercessão. Ô, missionário, a senhora falando assim sobre esse comecinho, eu acho que os irmãos de casa ficaram curiosos para saber como é que foi essa chamada aí para o campo missionário, né? E essa ida para o sertão ali em Orocó. Eu sei que a gente pode dar um breve relato aqui, porque os irmãos em casa eu acho que ficaram curiosos também para saber. E isso, pastor, é muito interessante, que fazia pouco tempo que nós estávamos, como é que se diz, nos inteiramos que povo ia trabalhar, porque muitas vezes o chamado é para um país. No nosso caso, não. No nosso caso, foi para uma etnia, para o povo quechua. É por isso que trabalhamos tanto na Bolívia como no Peru, foi com os quechua.
né? Porque os quechua estão no Peru, na Bolívia, no Chile e no Equador. A chamada foi para um povo. Para um povo. E parte também da Argentina. Agora, veja o que é interessante aí, o milagre de Deus. Quando nós fomos para Orocó, e trabalhando em Orocó, a gente já sabia que povo era. Mas nós não tínhamos como nos aproximar, tudo que era sobre o povo a gente já tinha olhado, estudado na biblioteca. E quando foi um dia, ela disse, é o povo quechua, mas que língua fala? Entendeu? E nós começamos aí em Orocó a orar. E a oração dela era, Senhor, uma gramática, um livro, queremos saber alguma coisa sobre a língua quechua. E de repente chegou um casal de médicos bolivianos, aí está o motivo porque primeiro Bolívia. Um casal de médico boliviano na cidade para trabalhar junto com a prefeitura de Orocó. E quando a gente passou na casa de um irmão que tinha um mercadinho, eles estavam tentando comprar algo e falando em espanhol, e o irmão não entendia, só dizia, não tem, não tem, não tem. E aí nós nos aproximamos e fomos como é que se diz? Ajudar a comprar o que eles necessitavam. Depois veio a pergunta, o que é que vocês estão fazendo aqui e vocês falam espanhol? Foi quando a gente falamos do nosso chamado. Agora vem a surpresa para nós. Como Deus trabalha quando se ora, quando se clama, quando se intercede por uma coisa que queremos que Deus faça na nossa vida. Aí disseram, olha, nós temos uma dificuldade, somos bolivianos, mas a médica, doutora Rosemary, quechua. Ela era quechua. Ela era quechua. Aí ela disse, e o esposo, nós temos um problema sério aqui e queremos trabalhar, mas não sabemos nada de português. Por não saber nada de português, estamos sendo prejudicados no nosso trabalho porque não sabemos nada, zero. O que é que acontece? Aí ela mesma, veja o que ela propôs. Vocês vão trabalhar com o povo quechua, que nós falamos para ela, né? Então, nos ensinem português. Por favor, nos ensine português e nós vamos ensinar quechua para vocês. Glória a Deus. Maravilha. Deus providenciou isso. Foi lindo. Ainda no Brasil, na cidade de Orocó, Alto Sertão de Pernambuco, uma cidade pequena que a gente jamais imaginaria que ia ter a primeira classe, ensinamento sobre o idioma quechua, que não é um dialeto, é um idioma. Jamais a gente pensava nisso, mas Deus providenciou. Não só os livros, mas Deus providenciou os professores. Deus é fiel. Deus é fiel, né? E é uma confirmação, pastor. Né? Sim, sim. Não só da intercessão, como do chamado também. Uma confirmação de Deus. Que coisa tremenda, não é? A gente percebe aí o quanto a oração é importante, né? Muito, e é interessante é que quando o pastor perguntou se vocês tinham chamado missionário, vocês disseram que tinham chamado para o povo quechua, né? Ao pastor. Para o Peru, né? Para o Peru, né? Tinha chamado para o Peru. Na época que tudo começou, que Deus começou a falar sobre... Aí a gente via que o povo quechua se concentrava no Peru, o berço do Império Inca, a capital do Império era Peru, né? Então, na mente, aí surgiu o amor pelo Peru, o coração realmente palpitava muito forte, ainda palpita muito forte, tudo que se relaciona com o Peru, mas Deus tinha dirigido a gente para um povo específico dentro do Peru, né? E eu me lembro que na época, aqui no Tempo Central, era outro pastor, né, que estava, e ele fez um evento de missões, que era... Secretário de Missões. Secretário de Missões, e era a Feira das Nações. E quando eu entrei, foi entregue uma revista. E interessante que nessa revista, quando eu abri a revista, no meio estava aí uma matéria. Uma matéria falando sobre
o povo quechua e que o povo quechua estava no Peru. E quando eu olhei a vestimenta, era a vestimenta de que Deus tinha me mostrado em sonho, aquela vestimenta tanto da mulher como do homem. E foi assim um momento muito lindo, porque foi a resposta de Deus para as nossas orações, que a gente queria se aprofundizar mais ainda sobre o povo, né? É lindo, nosso Deus, através da oração, Ele move as montanhas e Ele atua de maneira que nos impulsiona a orar cada vez mais. Maravilha, né? Então, os irmãos estão percebendo aí o quanto é importante a intercessão, né? O pastor viu uma chamada missionária para eles e não podia enviá-lo logo sem antes uma preparação. Não. Então enviaram lá para a cidade de Orocó, ali no Alto Sertão, após Cabrobó, já chegando próximo de Petrolina. Por ali. Dá 48 quilômetros de Cabrobó para Orocó. É uma estrada longa, né? E tivemos o privilégio de estudarmos juntos, de trabalharmos juntos ali. Eles foram estar sendo supervisionados por nós ali em Cabrobó. E lá eles tiveram este encontro com este casal de médicos. E esse casal de médicos ensinaram a eles o idioma quechua, algo assim impossível aos nossos olhos humanos. Verdade. Mas Deus, através da oração, foi guiando tudo para a glória do seu nome. Pastor, que coisa interessante isso. Veja que uma coisa interessante aconteceu aí. Nós estávamos orando e ela disse, olha, Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão. E ela contou, disse, uma mulher vestida de quechua, vinha com um ramalhete de flores, entregava para ela e dizia assim, ajuda o meu povo. E foi justamente o que a doutora Rosemary disse, quando nos conheceu. Ela disse, por que vocês não vão para a Bolívia primeiro? Ajudem o meu povo. Glória a Deus. Que maravilha, né? Olha, meus irmãos, ainda tem muita coisa, está só começando, né? Mas vamos a um breve intervalo e a gente volta já, não sai daí. E se sair é só para tomar um copo d'água, porque senão você vai perder muito o que Deus tem ainda para nós nesta tarde. Estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos aqui entrevistando o casal de missionário, o missionário evangelista Anselmo Leão e a sua esposa, a irmã Carmen, missionária Carmen. Ambos trabalharam ali na cidade de Orocó, aqui no sertão de Pernambuco, e também na Bolívia e no Peru com o povo quechua, né? Estivemos falando aqui sobre a história, o começo da história, digo, da sua conversão, das suas experiências como crentes em oração, que tiveram um período de oração na família, como a irmã Carmen conseguiu ganhar sua família para Jesus, se convertendo aos 12 anos de idade. Estamos trazendo um breve relato, porque certamente você entrou agora aí no ar e está querendo alguma informação e nós estamos aí já situando você sobre o que aconteceu até agora. Mas ainda tem muita coisa, né? Porque os nossos missionários, quando eles foram para a Bolívia, eles atendendo o pedido, não é, daquele casal e também o chamado de Deus para aquele povo, certamente eles enfrentaram muitos desafios, porém também maiores foram as intervenções divinas, né, na trajetória, principalmente tanto na Bolívia quanto no Peru com o povo quechua. O que poderia ser relatado para nós como incentivo à oração missionária Carmen e missionário Anselmo? Olha, quando a gente ora, pastor, e a gente começamos a interceder por um objetivo, claro que a resposta pode ser de imediato ou não. Mas Deus, quando a gente ora e intercede por esse objetivo, Deus, Ele cuida, Ele responde, Ele faz até os mínimos detalhes. Eu me lembro que quando estava em Orocó ainda, naquele calor tremendo que faz Orocó, eu me lembro que teve um dia que depois do almoço não deu nem para tirar aquele cochilo. E até o chão estava quente. E eu me lembro que eu coloquei uma cadeira de plástico embaixo do chuveiro, abri um pouquinho e fiquei, né, molhando ali a cabeça para cochilar um pouco depois do almoço. E eu me lembro que eu orei e disse assim a Deus: Senhor, que para onde a gente for, seja bem fresquinho, seja frio,
queria ter essa experiência. Mas eu pensei assim, que, claro, era uma oração que é bem simples que eu fiz, que eu não pensava que seria visto essa parte por Deus, mas Deus, ele cuida nos mínimos detalhes. Eu me lembro que no dia 14, saímos daqui, dia 14 de março de 2002, nós estávamos desembarcando no aeroporto internacional de Cochabamba. E quando a gente chegamos, tudo na porta do avião, o que viu foi gelo. As cordilheiras dos Andes, tudo branquinho. Tivemos que voltar para dentro do avião para colocar camisa sobre camisa, casaco e nos abrigar, porque o frio era intenso. E pensávamos até que ia ser difícil a adaptação do frio. E não foi. Deus cuidou nos mínimos detalhes de toda a família. E o senhor me fez lembrar ali, porque lá em Gorocó, uma região ali muito quente, e parece que foi um dos seus filhos, né, que ele sangrava muito pelo nariz, né? Sim. Por conta do clima, não é? Sim, é verdade. Eu também, eu sangrava. Também, né? Inclusive, a nossa readaptação aqui foi muito dura por causa disso, porque até umas semanas atrás, no calor aqui, eu começava a sangrar também. Mas aí, além desse desafio, o desafio do clima foi algo tremendo, né? Porque o senhor saiu de um clima quente agora para um clima... de altitude, Ou né? seja, de altitude. Imagine você sair do clima do Nordeste, né? Um sol quente, um calor tremendo, para sair do sertão para ir para a Suíça. Que lá parecia, porque parecia os Alpes suíços, pastor, totalmente branco, de gelo. Tanto é que, tanto Bolívia, isso é bom dizer, tanto Bolívia quanto Peru, na parte andina de Cusco, no verão, quando todo o povo está reclamando, debaixo do sol, de dia, meio-dia, é 17 graus. Claro que quando chega à noite, a partir das 10 da noite, chega até a 8 graus negativo. Então, foi um choque térmico. Foi uma adaptação bem difícil. E além do clima, houve outros desafios que vocês enfrentaram, tanto na Bolívia quanto no Peru, porque também vocês tiveram ainda o desafio do idioma, né? Porque vocês não aprenderam logo o texto, vocês ainda tinham o espanhol, né? Diferente, nós, quando estávamos aqui ainda no Brasil, a gente estudou espanhol. Só que o espanhol que a gente estudou foi o espanhol da Espanha, né? Que é diferente. Então, quando a gente chega na Bolívia... Espanhol europeu. Pensando que sabia falar espanhol. Então, quando a gente chega lá, totalmente diferente. E como a Cochabamba, a maioria da população é quechua, então eles, até os que falam espanhol, falavam de uma maneira que a gente não entendia, né? A gente não entendia. Então, a gente ia comprar as coisas, comprava fazendo gestos e tudo mais. Foi um tempo realmente muito difícil, de muita intercessão, de muita oração, para poder Deus nos ajudar a aprender realmente o idioma como tinha que ser, né? Porque mesmo que a doutora Rosemary deu as primeiras noções de quechua, mas impossível que se falara fluentemente, né? Foi só as primeiras noções. Então, os meninos, meus filhos, tiveram para eles foi um desafio ainda maior, porque... eles não sabiam espanhol e tinham que, apenas chegou lá, já foi para o colégio. E no colégio não falava nada, não entendia nada, nem eles entendiam o que os meninos falavam e nem os meninos entendiam o que se falava. Então, foi um momento assim, de muita intercessão na família, de muita oração, de muita súplica a Deus, mas que com pouco tempo, para a glória do Senhor, essa barreira linguística foi derrubada, né? Então, a oração e a intercessão, realmente, ela é muito importante. E outro aspecto que foi difícil, que eu vejo em termos da alimentação, né? Porque a alimentação, o brasileiro, ele tem na mente feijão, arroz, carne, farinha, né? E saindo para lá, o contexto já era totalmente diferente, uma comida totalmente distinta, que é a comida da Bolívia, totalmente distinta. Então, era outro desafio. E desafio maior ainda estar com esse povo é que eles, para se demonstrar carinho ou respeito, ou para poder eles
começar a respeitar a pessoa, ou parar para escutar a pessoa tem que comer a comida deles. Então, eles faziam, quando começamos a ganhar amizade e tudo mais, eles faziam comidas que absurdas, difíceis na mente humana, e nós tínhamos que comer, não porque éramos bons, nós tínhamos que comer porque era o povo que Deus nos deu por herança, era o povo que Deus colocou na nossa vida, e nós tínhamos uma responsabilidade diante de Deus de ganhar esse povo para o reino. Então nós tínhamos que comer com amor, né? Eles eram a resposta de Deus para as nossas orações. Então nós cuidamos de aprender o máximo possível, e foi um tempo difícil, sim. E o outro aspecto deles é o aspecto que eles não serviam ao nosso Deus. Eles conheciam o Inti, que é o Deus Sol, né? Conheciam a Pachamama, que é a Mãe Terra, né? Então, a Bolívia foi assim, em termos do sincretismo espiritual que existe no meio deles, o animismo, eles adoram tudo que eles possam ver, e gostou disso, eles vão adorar. Então, eles adoram a pedra, adoram a terra, adoram ao mar, aos rios, as montanhas. O sapo, né? a coruja. O sapo, a coruja, tudo tem uma simbologia para eles, né? Então, trabalhar no meio de um povo que conhece N deuses, mas que não conhece o teu Deus, que não conhece o Deus verdadeiro, então é um desafio. E esse desafio foi vencido através da igreja aqui em Pernambuco, que ora, que intercede, mediante os círculos de orações, os pastores, as igrejas, né? As campanhas evangelizadoras. Então, existe bastante intercessão aqui. E a intercessão, eu sei, meu esposo também, a gente pode dizer quão importante é a intercessão que a igreja aqui em Pernambuco faz para os campos missionários. Porque quando sabe que os ataques das trevas não cessam, eles não cessam. E em Bolívia, como eles adoram ao diabo como tio, eles têm o diabo como algo pessoal, íntimo para eles, então é pior ainda, né? Então a retaliação das trevas para tentar impedir o missionário de estar em determinados lugares. E é tão assim, intenso que às vezes a gente ia orar por alguém, estava na casa de alguém, e a gente começava a fazer essa intercessão, obviamente depois de um processo, que o evangelismo não funciona como aqui no Brasil, que aqui você vai de porta em porta, você toca a porta e eles te aceitam, né, para ouvir. Lá não, você primeiro tem que ganhar a confiança, porque senão eles pensam que você está indo ali para roubar, para tirar proveito, coisas assim. Então, era comum que a gente fosse visitar numa casa, estávamos em oração e a gente estava aí, não tinha ninguém lá na outra parte da casa, e a gente aí conversando, e de repente janelas eram abertas, porta era aberta do nada, panela caía, assim, obras malignas, né? Operação demoníacas na casa para impedir a gente de pregar o evangelho aí. Isso na Bolívia, né? Isso na Bolívia, que a Bolívia eu acho que é mais pesado em termos dessa adoração que eles dão ao diabo, é mais aberto, né? Na Bolívia. Então, por ser mais aberto, o inimigo atua muito mais, né? Então, isso é um dos desafios do povo quechua, é esse, e o sincretismo que eles têm e as crenças que eles têm. Agora, também tem um lado muito bonito deles, que eu acho, né, do povo quechua, que é essa coisa, eles são muito família. Né? A família para eles é muito importante. Então, nós pegávamos isso, né? Como na nossa família, para a glória do Senhor, uma família bonita, uma família de paz. Então, eles achavam bonito a nossa família. E através da nossa família, a gente podia chegar até eles. É a porta que Deus abriu para alcançá-los. Exatamente. É aquela coisa que Pedro fala, né? Ganhar com testemunho de vida. Ganhar sem palavras, né? Ganhar sem palavras, exatamente. Porque ela estava falando sobre isso, pastor, é muito difícil, até mesmo para os irmãos de lá. Por isso, muita oração e intercessão. Por quê? Eu vou simplificar. Difícil por quê? Imagina um irmão da igreja, policial, e no tempo de carnaval,
repartição pública, tinha que sair na diablada, que é a dança de carnaval, a invocação que eles têm. Então, aquela pessoa que está na igreja, que é crente agora, que sentia-se forçado, pressionado para sair, ou então perdia o emprego, ou tinha que enfrentar sanções, né? Por conta disso. Então, é muito difícil para a igreja dos povos quechua, que eu esqueci de falar, povo quechua são povos, são descendentes direto do povo inca, dos incas. Então, por causa da tradição, por causa do costume, por causa da cultura pagã, então fica difícil para a igreja. Uma coisa tão simples que eu notei, eu estava conversando eu e minha esposa conversando com algumas irmãs na casa deles, e tinha uma criança colocando sujeira na boca, terra suja. E eu chamei a atenção daquela mãe e disse: mãe, olha, o seu filhinho está botando sujeira na boca por causa do micróbio, essas coisas. Não, pastor, não tem problema, porque a terra é a nossa Pachamama, quer dizer, mãe terra. Então, a terra na cabeça dele só faz bem, não traz prejuízo, dificuldade, infecção, sujeira, ou algum micróbio ou alguma coisa. Não, é a nossa mãe terra. A pessoa que já foi convertida, a pessoa já está na igreja, a pessoa já está, já é membro do corpo de Cristo, já há alguns anos, mas ainda a cultura, a tradição, é tão forte que o povo ainda fica alguns vestígios presos nessas coisas. O trabalho é lento, né? O trabalho é lento, né? Conversão. Meus irmãos, vejam como é importante a intercessão. A irmã Carmen aqui falando sobre a intercessão da igreja aqui, do ciclo de oração, as campanhas evangelizadoras. Nós temos aí os cultos de missões, intercedemos sempre pelos missionários. Como é importante o irmão abraçar esta causa e estar intercedendo para que Deus possa dar condições dos nossos missionários continuarem avançando, né? Sei que foi muitos desafios, isso foi só na Bolívia, né? Só Bolívia. Mas ainda teve outros desafios que os irmãos enfrentaram com os quechua no Peru, né? E eu creio que os irmãos em casa, eles estão, assim, ansiosos. Mas um dos desafios do idioma, assim, que a produção está aqui pedindo para que vocês possam falar pelo menos alguma... Como é que eles pedem oração lá? Como é que eles chegam para o missionário e dizem assim: missionário, ore por mim, missionário, ore pela minha família, ore para Deus. Dá para fazer e dá para falar isso em quechua? Eu acho que os irmãos de casa ficaram assim um tanto curiosos. Foi um grande desafio assim que a gente chegou, pastor. Nós chegamos, foi um grande desafio, porque a gente pensava que todos falavam quechua. Tanto é que todo mundo falava espanhol. Tanto é que depois nós descobrimos o seguinte, que os mais velhos não sabem nada de espanhol. É por isso que, primeiro, a igreja tinha que ter 2 cultos. Culto em espanhol e culto em quechua. A minha esposa entrou logo na escola linguística para aprender. Ela que passava para mim algumas coisas. Que as mulheres conversavam entre si, então... Ela aprendia o idioma e ensinava o senhor. E me ensinava. Né? Parecia aquela dupla de Gunaving e Daniel Berg. Um aprendia um idioma, não foi assim? Daniel Berg? Daniel Berg e Gunaving. Gunaving aprendia o idioma português e ensinava ao missionário Daniel Berg, enquanto ele trabalhava para manter-se, não é? E aí o quechua era necessário por isso, porque os mais velhinhos não sabiam nada de espanhol. Então tinha um culto quechua. Criança, né, amor? Das montanhas. Também, as crianças, tudo. Eles então, não primeiro, têm contato com a essa cidade, necessidade. Né? Quando chegamos, primeiro tinha essa coisa do mandamento, como se diz, assim que você chega para morar na cidade, tem 3 requisitos que a pessoa deve, como se fosse dizer, eu aceito, né? Como se fosse 3 mandamentos, são requisitos. Quechuas.
E eu creio que funciona, pastor, porque lá é bem tranquilo. Se eu podia entrar na rua, andar na rua a hora que quisesse, as lojas que vendiam celulares, as moças iam trabalhar e a loja ficava aberta, ninguém entrava para mexer em nada. Então funcionava. Por quê? Na imigração você recebia uma cartilha que dizia ama a sua, ama a lulha, ama aquelha, que quer dizer, traduzido para o nosso português, a pessoa era aceita lá, se ama a sua, ama a lulha, ama aquelha. Não seja ladrão, não seja mentiroso, não seja preguiçoso. Então foi uma dificuldade. Aí fomos aprendendo pouco a pouco, porque a linguagem... Lembrando assim, uma dificuldade para o idioma, não é? Para o idioma. Mas não para ser... para vocês ficaram fácil, né? Porque para o missionário, essas regras a gente já vive essa regra. Outro assim, desafio, falando de desafios, né? Chegando assim um pouquinho para a Bolívia ainda, é que a Bolívia, nesse período que nós estávamos lá, eles tinham muito... conflitos sociais, né? Os conflitos sociais eram intensos lá. Então, a gente teve... Quando se fala da intercessão, eu acho que todo o tempo que nós tivemos na Bolívia era intercedendo, né, amor? Era clamando, era orando para que Deus mudasse a circunstância daquele país. O povo quechua, a primeira triagem que nós fizemos é que o povo quechua, ele, na época... eles não tinham direito de entrar nem sequer nos supermercados, porque eles sofriam a discriminação da população, né? Da população em si. Por quê? Porque a maioria isso da Bolívia, a maioria do contexto dos quechua, eles eram da parte do Evo Morales, que era a oposição do governo, né? Então, eles estavam sempre dispostos a tudo, a matar, a morrer. Aquela então, eles iam para a briga social mesmo. entre quechua e hispano. Isso. Né? Quechua e os hispanos. Os hispanos, os irmãos sabem, foram descendentes dos espanhóis na conquista ali na área inca. E os quechua da parte dos incas. Então há esse conflito. Aí, voltando somente para os irmãos, que os irmãos, tenho certeza que em casa querem saber do idioma, né? Realmente foi como isso, o pastor colocou bem a pontuação. A dificuldade do idioma foi por isso, né? O idioma quechua é difícil, meus irmãos, é difícil. Por exemplo, quando a gente pede oração, tanto em espanhol como em português, pastor, não precisa muita coisa. Quando a gente fala assim, orem por mim, já está bem claro que a gente somos necessitados, estamos necessitados da oração, da intercessão e tudo mais. Mas para o quechua, eles não sabem como orem por mim, orar a quem, como, entendeu? É algo mais... Então, eu vou dizer como se pede oração em quechua, mas preste atenção, no final da frase eu tenho que fazer um sonzinho com a garganta, porque tem frase quechua como pão. Pão quer dizer tanta. Tanta quer dizer pão, quer dizer tempo. E por aí vai, depende do som que sai da garganta. Em quechua. Então, pedir oração em quechua é assim. Dios tatamanta, mãe aripuai kunogai culpa. Tem que ser esse sonzinho da garganta. O senhor pode falar assim mais com despacio, né? Como é assim mesmo, com despacio. Com despacio? É assim. Dios tatai quer dizer Deus Pai. Dios tatai manta, mãe aripuai kunogai culpa. Culpa. Quer dizer, orem por mim. Não somente orem por mim. E isso nós ouvíamos diário, os irmãos, quando ia lá para frente e dava testemunho e tal, e no final pedia oração, né? Por ele mesmo, pela família. Aí usava muito esse termo. Aí os irmãos percebem a dificuldade que o missionário encontra, né? Porque só ore por mim é muito simples, né? Mas todo esse palavreado aí realmente é complicado para o missionário absorver, aprender
e entender, né? Ainda tem, como o senhor falou aí, o finalzinho, no final da palavra tem que ter um sotaquezinho na garganta. Tem palavra que ela muda, varia, né? Tem palavras que mudam. Uma só palavra com 3 significados diferentes, dependendo do tom que a pessoa fala, né? O tanta, que é normal, tanta, que é o pão. Tanta, que é roupa velha. Então, se você vai na padaria, você não sabe que tem as 3 conotações, então você não vai pensando que está pedindo pão, você vai pedir roupa velha, né? Então, cuidado. É muito difícil, é muito interessante. Eu me lembro que até algo assim bem engraçado, mas que para mim na época não foi. Eu estava num povoadozinho e eu estava trazendo a palavra, assim, dando a palavra para aquela comunidadezinha, e de repente eu disse uma palavra pensando que eu estava falando uma palavra que eu estava falando correto, né? Que eu tinha aprendido na minha mente e estava correto, né? E na hora que eu estava falando, e eu alegre que eu estava ganhando a confiança do povozinho lá, e eles tudo prestando atenção. De repente eu vi que eles ficaram assim. Aquele silêncio cortante. E aí eu parei, e aí eu já chamei a irmãzinha. Então eu disse: irmã, eu acho que eu falei alguma coisa. Ela disse: falou, irmã Carmen, falou. A senhora disse que todos eles eram enganadores, que era não sei o quê, que era um monte de coisa, e que afetou assim, o tom de voz, como se eu tivesse chamado sua, que é a palavra de ladrão, para ladrão, né? Então eu disse uma palavra que era muito agravante, que eu não deveria ter dito. Então, é muito... Só por causa da entonação. Da entonação. Eu aprendi a palavra, mas o tom, que eu não disse o tom correto. Então, eu queria dizer... A mente disse uma coisa, mas a boca saiu outra coisa. Então, são dificuldades, são dificuldades. Meus irmãos, veja como é importante a intercessão pelos nossos missionários. Mas a gente só tem 5 minutos, o programa já está chegando ao final. E vocês poderiam lembrar pelo menos alguns milagres em ligeiro tempo, em resposta à intercessão que aconteceu no campo missionário? Em palavras rápidas, temos na Bolívia, nós estávamos evangelizando e saímos de 8 da manhã e chegamos no local 8 da noite, subindo as montanhas, a pé, com um irmão da igreja, um diácono, e meu filho. Éramos os 3 só. E fomos. E quando chegou lá, demos assistência à família, fizemos um culto, oramos e tal. E na volta saímos muito cedo. Mas quando chegou para atravessar o parque, para poder descer as montanhas, para poder chegar em casa, tinha um portão, uma grade enorme, passando num túnel e fechou. Estava fechado. A gente esqueceu nesse detalhe, que o parque até 8 da noite fechava tudo, o vigia fechava. E a gente agora? Aí o irmão chegou e disse: olha, o jeito é passar a noite aqui. Tem uma corda, vamos nos amarrar, que o caminho era bem estreito, pastor, estreitinho. Num lado era um paredão de pedra e do outro lado um abismo. Um abismo. E aí quando nós... vamos dormir aqui. Amarra um no outro e um fica vigiando, porque no Peru, na região andina, tanto no Peru como Bolívia, não tem... Como é que se diz? Isso foi na Bolívia, não foi no Peru. Não, na Bolívia. Tem urso, tem 2 predadores grandes, o urso andino e o puma. Aí vamos ficar vigiando. E também para não escorregar e cair no abismo, que era bem estreito. Quando o Eduardo me disse isso, o irmão Eduardo, eu disse: olha, Eduardo, eu vou orar primeiro, porque eu não faço nada. Primeiro, eu tenho uma esposa e o outro filho esperando o regresso em casa, vão ficar preocupados. Naquela época nós não tínhamos a facilidade do celular hoje em dia. E nas montanhas não tem... Não dá, mesmo se tivesse, celular não dá existe, sinal. porque não tem sinal. O que é que acontece? Deus não falou nada. E eu sou assim, eu sou movido pela oração, pela intercessão. Sempre, todo o ministério fez assim. Quando Deus não falar, eu fui orar. Eu fui orar e me lembrei, quando eu terminei, claro que Deus não falou nada. E eu já tive isso como resposta de Deus. Coloquei a mão no bolso, tinha um molho de chave, tentei, mas o cadeado era muito grande e não deu. O que é que aconteceu para finalizar?
Aí eu passei a mão embaixo da grade, porque eu escutei só uma vozinha depois, disse assim para mim: desça. E a gente tem isso como descer na oração, descer na presença de Deus. Se humilhar, né? É. Mas depois, quando o Espírito Santo diz isso, a gente entende. Aí eu passei a mão embaixo da grade e, pastor, do piso para o final da grade, de ferro bem grande que tinha, era 20 centímetros, era um palmo meu. E eu disse: antes, te prepara que vamos passar. O Eduardo começou a dizer assim: não faça isso, vai ficar enganchado e só vai sair pela manhã, vai ser pior quando chamarem o bombeiro, o corpo de bombeiro. E naquela hora eu pus minha confiança em Deus, orando, e eu me lembro que eu coloquei a cabeça de lado e passou a cabeça. E o peito, que é mais alto, eu fui e saí do outro lado. E disse para meu filho: Anderson, venha, pode vir. Ele fez do mesmo jeito. O Eduardo que disse: então eu sou magrinho, eu vou passar com a maior facilidade. Meus irmãos, aquele versículo bíblico que usa muito na evangelização, eu uso muito no diário, pastor. Aquele que diz: confia, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Então eu tiro isso para o diário da minha vida. E quando eu disse assim, eu confiando, disse: Anderson, venha. E ele passou, o Eduardo disse assim: ó, baseado que vocês passaram e eu sou mais magro que vocês, para mim, pode acontecer, pode crer. Ele saiu todo arranhado. Passou. Com a base da nossa fé, ele passou, mas com a maior dificuldade e saiu todo arranhado. Ou seja, a oração e a intercessão, não basta só orar e interceder. É preciso confiar, crer. Até a Bíblia diz: quem crê verás a glória de Deus. Jesus disse isso no túmulo de Lázaro. Então tem que crer e ter a certeza que quando Deus dá o aval, tudo vai dar certo. Que maravilha, né? A gente vai ter que fazer um outro programa aqui com vocês para a gente encontrar mais testemunho, né? Porque eu sei que tem muita coisa aí pela frente, que Deus tem muito, mas chegamos ao final do programa e muitos irmãos em casa aí ficaram com água na boca porque ficaram desejando querer mais, né? Mas chegamos ao final do nosso programa e nós queremos agradecer ao missionário evangelista Anselmo Leão, né, irmã Carmen. Fique à vontade para as considerações finais e já vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus pelo programa. Tem que ser bem rápido porque a gente já passou. Não, vai ser rápido. Só quero agradecer, como eu sempre dizia a Deus lá no campo missionário: um dia quando eu voltar, vou passar no círculo de oração, e é o que eu estou fazendo. Agradecendo porque eu sei o valor da intercessão, da oração pelos missionários. Então, eu só quero dizer essas palavras: continue orando, continue intercedendo, continue crendo, porque Deus é maior, Deus é grande para fazer isto e muito mais na tua vida, se você assim crer. Amém. Deus abençoe os irmãos que têm orado por mim, pela minha família, tanto no campo missionário como agora, que sigam orando. Irmã Carmen. Quero dizer a você, se você está passando dificuldades, se você está passando por noite escura, ore. Se não tem força para orar, ainda assim, ore. E tenha certeza, Deus vai escutar a tua oração. Assim como Ele escutou a nossa oração e saímos vencedores em muitas situações vividas, assim também Deus vai fazer você sair vencedor ou vencedora da situação. Deus abençoe vocês. Deus ninti saminti asunki. Deus tatamanta manharipuaiku nogai kupa. Agora traduz aí para os irmãos. Deus ninti saminti asunki. Que Deus vos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar então, agradecendo a Deus por esse momento. Vamos pedir a missionária Carmen para estar orando. Nessa oração, apresente os nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração neste momento, nas redes sociais, por aqueles que precisam de um milagre. E muitos irmãos têm me encontrado no caminho, nas igrejas por onde passamos, nos cultos, e têm pedido oração. E vamos incluí-los também nesta oração. Amém. Oremos? Oremos. Senhor Jesus, Pai Celeste,
Neste momento, ó Deus, queremos te agradecer por esses momentos que estávamos aqui falando de ti, das tuas maravilhas. Ó Deus, te peço agora, Pai, que tu possa visitar neste momento a teus filhos, as tuas filhas, Senhor, que estão te clamando, que estão necessitando agora de um milagre. Tu és o Deus de milagre, ó Pai. Tu és o Deus, Senhor, que abre portas aonde não tem. Que tu possa visitar agora, Senhor, aquele irmão, aquela irmã que neste momento, Senhor, está num estado de depressão. Vai lá, Jesus, agora. Que tu possa, Senhor amado, tocar, renovar as forças, restaurar, levantar, ó Pai. Nós cremos neste milagre. Nós cremos no Deus de milagre. E a todos, Senhor amado, que estão pedindo oração neste momento, Senhor, que tu possa dar resposta segundo a tua vontade, ó Deus. Visita-os, ó Pai, que eles sintam, Senhor, o toque do teu Espírito Santo envolvendo a vida deles neste momento, ó Pai. Em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe e que esperamos você no próximo programa, às 5h30 da tarde, no próximo sábado. Não esqueça o seu programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.